Alguns transtornos e deficiências, elas são visíveis, né. Se a gente pegar, por exemplo, a síndrome de Down, se eu tô com meu filho na rua, é perceptível que ele tem alguma diferença. O autismo não tem nenhum fenótipo, não tem nenhuma característica física que Uhum, determine que aquela pessoa, opa, essa criança aí é entendi. diferente, ela merece uma atenção especial, cuidados diferenciados. Então, promover a conscientização do autismo é lev- des- descaracterizar, desconstruir, perdão, a ideia errônea de que fala, ah, aquela pessoa ela é autista, porque ela Uhum. tá mais ali na dela, Reclusa, reclusa, né? introspectiva. Exatamente. O primeiro ponto a entender é que é um espectro. E o espectro traz essa dimensão, essa magnitude de vários pontos. Se a gente pensar até mesmo no arco-íris, onde eu não sei onde uma cor começa, outra termina, é amplo e difuso, o autismo também é assim. Não existem duas pessoas dentro desse espectro que se manifeste, que tenha uma manifestação exatamente igual desses sintomas. Então, eu tenho ali uma base de prejuízos na interação social, na comunicação, interesses restritos e estereotipados, e que se manifesta de modo muito peculiar em cada um desses indivíduos, Perfeito. tá? Então, eu tenho ali um indivíduo mais ensimesmado, voltado para si, com habilidades sociais, mas não necessariamente essa manifestação se dá igual em todo mundo. Eu gosto muito de falar, sabe, Daniel, assim, eu defendo muito isso até com os pacientes que têm consciência da sua questão de que já cresceram, que o autismo é uma parte do que elas são. Assim como você tem o olho verde, assim como outra pessoa tem 1,80 m, cada um tem características que o definem, e o autismo é uma dessas características que completam esse indivíduo. E eu acho que é uma coisa legal a gente difundir também desmistificar a ideia de que o autismo leve, ele é melhor, ele é menos pior, é fácil de lidar. Não fica Entendi. triste, seu filho tem autismo leve, assim, como se por ser leve não houvessem dificuldades. Exatamente. É Mente. claro que, do meu ponto de vista até pessoal, a presença de linguagem, ela já é um facilitador e tanto. Então, o autista não verbal, ele pressupõe outras e muitas dificuldades pela ausência da fala. Existem diversas necessidades de suporte e a presença da fala, a, a flexibilidade cognitiva de não ser tão rígido nos seus comportamentos e Uhum. interesses, isso tudo facilita o curso do desenvolvimento do indivíduo. Mas em Exato. algum momento, em maior ou menor comprometimento e escala, todos eles necessitam de suporte. O Brasil, ele está muito atrasado em relação a isso, Aham. muito. Em outros países, o diagnóstico precoce de autismo se dá, em alguns casos, até em 6 meses de vida do bebê. Porque existem alguns comportamentos que denotam interação social já no início da primeira infância ali, Uhum. enquanto o bebê está amamentando. É esperado que se procure o contato visual com a mãe que amamenta. Ah, mas eu Uhum. não dei o seio. Mas quando está tomando a própria mamadeira, Olha só. existe uma intenção comunicativa de troca social já ali. Então, em alguns casos, é uma criança muito calma, que se deixar fica o dia inteiro no berço, sabe. Isso é estranho. É estranho. Muito cômodo, de repente, para os pais, né, Sim, porque é um bebê muito porque fácil de exatamente, mas isso é estranho, você falou a palavra certa, isso causa estranho. Espera Isso. aí, né. E a ideia do autismo de entender por quê, o que está me levando a suspeitar em algo no desenvolvimento são a presença de algumas dessas estranhezas. Então, ao mesmo tempo, e eu acho que é isso que me encanta no autismo, é o fato de nenhum autista ser igual ao outro. Eu tenho também um bebê que, de repente, Uhum. perdão, ele só fica bem no colo por conta de Entendi. entradas sensoriais, por questões já precoces do Cada diagnóstico. cada indivíduo autista é de um jeito, Vai se não tem manifestar de um como, jeito né. em todos os sentidos. Existem algumas similaridades, assim, Lógico. né, a gente até usa andar na ponta dos pés, que não é uma condição Uhum. sine qua non ao autismo, mas é comum.
Pode. A presença de ecolalia, que é a repetição como um eco, fica falando o que ouviu num desenho, ou o que o pai fala. Fulano, você quer beber água? Fulano, você quer beber água? Hum. Repetir como ouviu. A presença de maneirismos, né? Que é esse tapping com as mãos ou outros movimentos. Maneirismos? É legal, porque Maneirismos. eu tô aprendendo. Eu pergunto assim, porque realmente eu tô aprendendo. É um tema que Sim, eu são acho que estereotipias com as mãos. que legal. Tem uma Legal assim, óbvio, não, né. é É curioso. É um curioso, eu tô universo aprendendo. muito, muito curioso. A tendência, quando a criança é pequena, é brincar com no plano horizontal, assim, então tem um apego a partes de objetos, então ela gosta mais do movimento da roda do carrinho, por Olha só. exemplo, do que no carrinho como todo. Então ela busca esse movimento horizontalizado para Aham. brincar. Apego a coisas bizarras, inanimadas, assim. Aham. Eu gosto dessa definição. Por que que o autista tem uma necessidade de suporte, de treino terapêutico para aprender coisas que a minha filha e a sua filha aprendem naturalmente? Conseguem aprender. Porque o autista se apega e tem um maior interesse a coisas do que pessoas. Uhum. E na medida em que as nossas filhas se desenvolvem, elas se interessam por elas as observam, elas imitam e elas aprendem por essa imitação. O autista tem um prejuízo no interesse pelos seus pares. E enquanto isso acontece, eu não me aproprio de expressões faciais, enquanto a gente está aqui conversando, a gente está mantendo contato Sim, visual. sim. Eu, particularmente, falo, A gente uso muito as gesticula, mãos. você é uma Tem, comunicadora nata. tem um manejo da expressão, né? Sim. De quando eu tô falando, de quando você fala uma coisa curiosa. O autista não tem isso naturalmente Uhum. incorporado no seu repertório Uhum. social. Às vezes são pessoas que eu tenho um queridão meu, ele aprendeu algumas coisas, mas tem um delay. Então, se tá todo mundo rindo, ele pressupõe que, opa, eu devia rir também. E Pô. aí ri com algum delayzinho assim. Mas trabalhamos para que existisse essa Lógico, percepção. lógico, mas então, cara, a frase certa vai ficar até repetitiva aqui, cada um é de um jeito, né. Tem outros que sequer vão rir, Exato. né, porque a interação não é interação social, pelo contrário, é uma não marca. Hum. Então, que bom que cada um é de um jeito, porque acho que permite e instiga a gente essa curiosidade na ciência, na psicologia, né, é muito bacana isso. E entender que por trás desse conjunto de características eu ainda tenho a personalidade própria do Exatamente, meu filho, né. exatamente.